Hoje o tema é financiarização para o Laboratório de Desenvolvimento da Consciência Humana. O que é financiarização? Essa é a pergunta. Sob aspectos muito simples, a financiarização é um privilégio bancário para criar dinheiro no interesse do barateamento desses recursos financeiros. O exemplo clássico, muito antigo, é o seguinte, que o banco tem, por exemplo, 1 tonelada de ouro físico, e então, ao invés dele fazer a venda desse ouro, prover a venda desse ouro, não, ele faz títulos a respeito do ouro que está lá. Então ele coloca lá, ele tem 1 tonelada, aí ele vai fazer um título, 1 quilo de ouro, e vai fazendo esses títulos, 2 quilos de ouro, 10 quilos de ouro, e por aí vai, até o limite de 1 tonelada. Entretanto, a financiarização é o significado de que ele pode multiplicar por 9 vezes o que tem depositado lá. Então o banco, em tese, pode fazer uma financiarização de 9 toneladas de ouro que está guardado no seu depósito físico. Essa é a financiarização. Repetindo, no interesse de baratear o crédito. Vamos pegar um exemplo de financiarização que está funcionando de forma saudável no mundo. Então, por exemplo, a China. A China, ela pega o Banco do Comércio e Indústria, ele pega $1.000 no mundo, promete um prêmio de $3.000, aí ele internaliza, aliás, um prêmio de 3% nesses $1.000, ele internaliza esse dinheiro na China e faz 9 empréstimos de $1.000, ele financiariza, ele pega 1.000 e multiplica por 9. Aí ele faz 9 empréstimos de $1.000 na China a 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. Esse 0,5% ao ano em cada financiarização dessa dá ao banco um lucro líquido de 50% em cima do que foi emprestado. Então ele faz 0,5% por cada empréstimo, esse 0,5% vai dar 4,5%, ele consegue pagar os 3% prometido e vai ter um lucro líquido de 1,5%, que é chamado spread bancário. O spread bancário é essa diferença entre o que ele paga e o que ele recebe. E na China tem dado certo. O ponto é que a financiarização perdeu-se o controle no Ocidente e está como se fosse um câncer do dinheiro. A financiarização tornou-se um câncer do dinheiro. Como? Vamos pegar um exemplo nosso, brasileiro, o Banco Master. O Banco Master, ele fazia títulos falsos de CDB sem qualquer lastro. CDB já é um dinheiro complicado, porque é um dinheiro sem endereço. Não diz para onde vai o dinheiro. Normalmente o CDB caminha para o crime organizado, porque é o que dá mais lucro, então caminha nesse sentido. Todo o lucro excessivo, ele é proveniente de atividade criminosa. Você pode ter certeza absoluta. Por quê? A capacidade produtiva de uma atividade econômica empresarial produtiva. O que é produtivo? Indústria, agricultura, extrativismo e comércio de bens de consumo, fechando esse ciclo. Então, a atividade produtiva gera, no máximo, em média pelo mundo, 2% de retorno financeiro. É isso mesmo. Então, se você quer, por exemplo, igual o do Banco Master, ganhar 40% em cima de uma financiarização, é em cima de uma financiarização de golpe, de roubo. Então, ficou muito claro, evidente, que a financiarização do Banco Master aqui foi altamente nociva no interesse de aplicar um golpe do seguro. Qual que é o golpe do seguro? O seguro do fundo garantidor. Então é lógico, eles prometeram 40% de lucro em cima de um roubo. É assim que a financiarização no mundo está cancerígena, está cancerosa e está em metástase. Porque, veja, a financiarização global em dólares, ou seja, proveniente dos Estados Unidos, porque é em dólares, é na ordem de 700 trilhões de dólares. Absolutamente perdido, sem lastro, sem qualquer vínculo com a atividade produtiva. Veja, então nós temos na China um exemplo de uma financiarização saudável e no resto do mundo uma financiarização no interesse do encarecimento do dinheiro. Então é totalmente disfuncional. E é por isso que o Ocidente
por exemplo, os Estados Unidos está em decadência. Porque, veja, apenas 10% da economia norte-americana está balizada na indústria. Como faríamos para voltar esse tempo? Veja, quando por exemplo, MAGA, Make America Great Again. Quando é que os Estados Unidos foram uma nação poderosíssima? Entre 1945 e 1970. Por quê? Estavam sob a égide do Acordo de Bretton Woods. O Acordo de Bretton Woods, que era? Zerar os juros. A partir do momento que zerou os juros, a Europa foi reconstruída das cinzas. Então todo mote de prosperidade depende umbilicalmente de que haja financiarização no interesse de baratear o dinheiro e não no interesse de encarecer o dinheiro. Se a financiarização encarecer o dinheiro, não há atividade econômica produtiva que resista. Por quê? Porque a atividade econômica produtiva gera em torno de 2% de retorno financeiro. Vou dar o exemplo aqui dos supermercados Pão de Açúcar. Supermercados Pão de Açúcar, no melhor ano de sua vida, em 2021, fez um lucro líquido de 1,87%, ou seja, um retorno financeiro do Pão de Açúcar, que é um colosso, é uma operação dificílima de ser tocada, deu um retorno financeiro de 1,87%. Então, se você coloca à disposição do supermercados Pão de Açúcar um juros que nem é na China de 0,5% ao ano, as chances dessa operação crescer. Agora, se você coloca à disposição do supermercados Pão de Açúcar um juros maior que 2%, você matou a operação do Pão de Açúcar. Não tem como, vai falir. E aqui no Brasil, justamente essa financiarização completamente disfuncional, cancerígena, está matando tudo aqui no Brasil, absolutamente tudo. Veja, 81 milhões e 700 mil pessoas estão no Serasas por dívidas impagáveis. Veja que para o consumidor é muito pior, porque chegam juros de 400% ao ano. A disfuncionalidade é tremenda, veja. Eu estou afirmando que a atividade empresarial produtiva gera no máximo 2% de retorno financeiro. Como é que uma pessoa, um assalariado, vai conseguir pagar 400% de juros ao ano? Não vai conseguir, é para matar ele. Então a financiarização aqui no Brasil está completamente malversada. O spread bancário aqui no Brasil é 30 vezes maior que no restante do mundo. Ou seja, não é por falta de lucro que o banco está fazendo isso. Está fazendo isso de propósito para estragar o nosso país, para que nós não tenhamos condições de nos desenvolver. Veja que o Brasil ele é um país que tem todas as condições para crescer. Clima estável, solo fértil, água à vontade, água de sobra. Veja no Oriente Médio, não tem água lá, o pessoal tem que tirar o sal da água do mar para poder ter água. Aqui nós temos tudo, absolutamente tudo. Recursos minerais à vontade, petróleo, tudo, nós temos absolutamente tudo. O que nos falta? Veja, nós temos 75 milhões de empreendedores. O que falta? Uma financiarização saudável. A financiarização igual à da China, que pega o dinheiro, vamos supor, pegar o dinheiro na Suíça a juros zero, é isso mesmo, o país mais bancarizado do mundo, os juros é zero. Lá eles sabem que cobrar juros é questão de estragar a sociedade. Tocando num ponto espiritual também, a Bíblia, a Torá, o Alcorão, dizem que usura é roubo do tempo, é escravidão espiritual. É por isso que judeus não cobram juros entre si, porque é mortífero a cobrança de juros. E quando tem que cobrar juros, é um juro justo. Qual que é o juro justo para atividade econômica produtiva? 0,5% ao ano. É o suficiente. Já vai dar um lucro ao banco de 50% sob essa atividade da financiarização. Então, um sistema financeiro saudável tem que cobrar 0,5% de juros ao ano. E o empresário que pega o dinheiro acima de 2% ao ano, ele está querendo morrer. É um suicida. Falta essa informação, falta essa base de dados acadêmicos para os empresários, no sentido de entender que se ele pegar um juros, se ele pegar um dinheiro
com o custo maior que 2% ao ano, ele não vai desenvolver atividade nenhuma, ele vai empatar ou vai falir. É lógico que o empresário aqui no Brasil, ele sonha que ele vai conseguir repassar esses juros. Entretanto, o juros coletivizado brasileiro já está na ordem de 60%. É mortífero. É mortífero. É por isso que o Brasil está colapsando economicamente. Por conta dessa malversação da financiarização. Veja, vou ser repetitivo. A financiarização saudável, ela pega, vamos supor, R$ 1.000, vamos pegar o exemplo em reais, ela colhe R$ 1.000 no varejo, promete pagar, por exemplo, 3% de retorno financeiro ao ano, financeiriza esse dinheiro, faz 9 empréstimos de R$ 1.000 a 0,5% ao ano. É assim que é o sistema financeiro saudável. O sistema financeiro que está sendo praticado nos Estados Unidos, que está sendo praticado aqui no Brasil, é altamente cancerígeno. Faz o dinheiro encarecer no interesse inequívoco de gerar completa estagnação econômica de um país. Veja, o Brasil é um país de primeiro mundo que recebe esse tipo de sabotagem através da financiarização malversada. Isso é o básico do básico do básico, pessoal. Os bancos não poderiam fazer esse tipo de financiarização. Mas é óbvio, eles corromperam os políticos legisladores aqui no Brasil, corromperam os políticos do Poder Executivo, que são meros fantoches. Você vê, Flávio Bolsonaro recebendo dinheiro do Banco Master, Lula recebe o banqueiro Daniel Vorcaro fora da agenda 3 vezes por dia. Porque o sistema político nacional está completamente tomado à mercê, à disposição dos banqueiros, digamos assim, no interesse dessa financiarização maliciosa e predatória, que não passa de um câncer. Agora, isso vai levar a gente para onde? Para um colapso financeiro. A população tem que entender que essa financiarização completamente disfuncional, cancerígena, é o mundo dos espertos. A exemplo do Banco Master, que deu um golpe do seguro prometendo um lucro de 40%. E no mundo dos espertos, vocês têm que ter a convicção que no mundo dos espertos, quem dá a palavra final é o homicida. Então, esses ciclos viciosos que estão sendo criados por essa financiarização cancerosa aqui no Brasil, que é completamente disfuncional, está levando o nosso país a uma disfuncionalidade social também. Uma coisa gera o efeito na outra. Então, uma economia disfuncional gera uma sociedade disfuncional que vai dando margem ao homicida. Sim, positivamente sim. O homicida, quando ele bater lá no vidro do seu carro, com 38, não se esqueça que você promoveu esse ambiente para o mundo dos espertos. Você recebeu juros de impostos brasileiros, então você não pode reclamar que não tem policiamento perto de você, porque você ajudou a roubar. Pelo simples fato de você aceitar essa financiarização malversada que promete pagar um juros de 10% ao ano, você está destruindo onde você mora. É um ciclo vicioso. Então faltou impostos, 47,5% dos nossos impostos estão sendo usurpados, estão sendo surrupiados, roubados por essa malversação da financiarização. Veja esse ciclo vicioso. Está faltando então policiamento perto de você. Por quê? Porque os impostos foram desviados. Está faltando educação básica, está faltando saneamento básico para 90 milhões de pessoas no Brasil. Não tem saneamento básico e metade dos impostos está sendo roubado pelos banqueiros por conta dessa malversação, desse sistema canceroso que é a financiarização no interesse de encarecer o crédito. Veja, o funcionamento saudável de uma financiarização é no interesse de barateamento do crédito. Então, um banco qualquer pode pegar o dinheiro e financiarizar, emprestar 9 vezes aquilo que ele recebe
no objetivo sagrado, num objetivo benfeitor de baratear o crédito. E aqui no Brasil está sendo o oposto. Estão prometendo pagar cada vez mais, entretanto estão financiarizando no interesse do encarecimento do crédito. O spread bancário no Brasil é 30 vezes maior que no restante do mundo, única e exclusivamente para destruir a nossa sociedade. Se não houver essa consciência de que aquele que recebe juros está destruindo a sociedade onde ele mora e um dia ele vai ser alcançado por um homicida, nós vamos colapsar o nosso país. Podemos acabar numa guerra civil. As pessoas não têm essa consciência, acham que o brasileiro é mansinho. Na verdade, o brasileiro está apenas sob desamparo aprendido, pode ser despertado com convulsão social. E o caminho de cobrança de juros, esse juros excessivo que chega para quem, por exemplo, perdeu o emprego na casa de 400% ao ano, é no interesse do colapso social, é no interesse da disfuncionalidade econômica, que gera disfuncionalidade social e vai dando espaço aos homicidas, aos bandidos, porque isso é o mundo dos espertos. Quando você recebe um juros que seja maior que 3% ao ano, você está contribuindo para a morte da atividade produtiva no nosso país. Isso acontece nos Estados Unidos também, por isso que os Estados Unidos está imerso em guerras pelo mundo, está tentando de todas as formas sair dessa financiarização que foi feita, que está na ordem de 700 trilhões de dólares. Veja, quando quebrou a Bolsa em 2008 por conta da financiarização excessiva dos títulos de hipoteca imobiliária. Então, os títulos de hipoteca imobiliária nos Estados Unidos tinham uma financiarização falsa na ordem de 14 trilhões de dólares. E hoje a financiarização pelo mundo está na ordem de 700 trilhões de dólares. Ou seja, provavelmente a economia global vai colapsar em cima dessa financiarização fajuta, muito semelhante ao Banco Master. Fazer papéis falsos para encarecer o crédito, para evitar que a atividade produtiva se desenvolva. É isso que está acontecendo no nosso país. Ou a gente cria um meio de corrigir isso, ou realmente a sociedade vai colapsar, não tem outra alternativa, porque essa criação de créditos falsos só leva à morte da atividade produtiva econômica. Então, eu vou repetir. Juros maior que 2% ao ano é no interesse do desastre econômico, da falência da atividade produtiva no Brasil. E o que é atividade produtiva, pessoal? Agricultura, extrativismo, indústria e comércio de bens de consumo.